eu sou a professora Luíse e esse é o canal Biolu. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o sistema cardiovascular, formado por sangue, vasos sanguíneos e coração. Quer entender como isso tudo funciona? Então relaxa, diminui a frequência cardíaca e fica comigo até o final da aula. Bom, o sistema cardiovascular ou circulatório tem a função de distribuir substâncias pelo corpo, como nutrientes, oxigênio, gás carbônico, hormônios, até as células-alvo ou até os órgãos de destino. Nesse sistema, o coração funciona como uma bomba capaz de impulsionar um líquido, o sangue, através de ductos, ou melhor, dos vasos sanguíneos. O sangue é um tecido conjuntivo. Aliás, ele é o único tecido líquido do nosso corpo. Isso porque ele contém uma parte líquida, o plasma, que funciona como uma matriz intercelular, além de seus componentes celulares, também chamados de elementos figurados. O plasma é um líquido amarelado que corresponde a cerca de 55 a 60% do volume sanguíneo. Basicamente, ele é formado por água, sais minerais e proteínas plasmáticas, como a albumina, os anticorpos, também chamados de imunoglobulinas, e o fibrinogênio, uma proteína que atua na coagulação sanguínea. Já os elementos figurados incluem as hemácias, também conhecidas como glóbulos vermelhos ou eritrócitos, e que trabalham, por exemplo, no transporte de oxigênio. Além das hemácias, nós temos os glóbulos brancos, também conhecidos como leucócitos, e que atuam na nossa defesa e imunidade. E temos também aí a presença das plaquetas, que nada mais são do que fragmentos de células especializadas da medula e que atuam também na coagulação sanguínea. Mas esse sangue, onde a hemácia vai transportar os gases respiratórios, o plasma vai transportar as substâncias dissolvidas e as plaquetas vão atuar na coagulação junto com o fibrinogênio do plasma, além, é claro, dos leucócitos que, junto com os anticorpos transportados no plasma, vão auxiliar na defesa do organismo, precisam ser transportados pelos vasos sanguíneos, que incluem as artérias, os capilares e as veias. Basicamente, as artérias são vasos espessos formados por 3 camadas de tecido, além de fibras elásticas. Tudo isso permite que a artéria possa dilatar ou contrair, auxiliando na manutenção da pressão arterial. Isso porque elas são os vasos sanguíneos responsáveis por transportar o sangue do coração para o corpo. E como o coração vai bombear esse sangue numa alta pressão, ela precisa ter condições de suportar essa pressão sanguínea. Bom, vale lembrar que as artérias costumam transportar um sangue arterial, ou seja, um sangue rico em oxigênio. Mas existe exceção ao caso e você já vai entender. As veias são os vasos sanguíneos que transportam o sangue do corpo para o coração, ou seja, elas são responsáveis pelo retorno sanguíneo. Isso explica o fato delas terem uma parede bem menos espessa do que a parede das artérias, apesar de também possuírem aí 3 camadas de tecido. E, no geral, elas transportam um sangue venoso, um sangue rico em gás carbônico e pobre em oxigênio, mas também tem exceção a isso e você vai entender um pouquinho mais à frente nessa mesma aula. Bom, e para conectar as artérias às veias, nós temos os capilares sanguíneos, vasos bem delgados, de paredes bem fininhas, formadas por apenas uma camada de células, o endotélio. E é justamente por eles terem essa parede bem fininha que eles permitem as trocas gasosas e também as trocas de nutrientes e as substâncias transportadas como um todo entre o sangue e as células que estão ali em torno daqueles capilares. Bom, sendo assim, nós temos que o sangue é bombeado pelo coração e vai para as artérias. Essas artérias vão se ramificar em arteríolas, que vão se conectar aos capilares sanguíneos,
onde ocorrem as trocas com os tecidos. Ao final dos capilares, eles vão se unindo em vênulas, que juntas vão formar veias por onde vai o sangue de volta para o coração. Vão ser responsáveis por esse retorno do sangue para o coração. Uma observação importante é que esse sangue que circula pelas veias tem uma pressão baixa, uma pressão muito menor do que a pressão arterial. Então, para garantir que haja o retorno do sangue para o coração, as veias precisam de alguns mecanismos, como, por exemplo, a presença de válvulas e também a contração de músculos esqueléticos que comprimem as veias, facilitando o retorno sanguíneo. Bom, agora que você já sabe a função e composição do sangue e também já sabe diferenciar os vasos sanguíneos, nós vamos falar do coração, um órgão muscular formado por músculo estriado cardíaco, o miocárdio. O coração é um órgão capaz de contrair e relaxar independentemente, ou seja, ele não precisa de estímulos do sistema nervoso. Isso porque ele contém uma região chamada de nó sinoatrial, também conhecida como marca-passo, onde um grupo de células é capaz de produzir estímulos elétricos que vão então estimular esse coração a contrair. Sendo que a cada ciclo cardíaco nós vamos ter uma sístole, uma contração, e uma diástole, um relaxamento. Então, na sístole, o coração contrai e o sangue sai. Na diástole, o coração vai relaxar e o sangue vai entrar. O coração é um órgão que possui um tamanho aproximado de um punho e fica logo atrás do nosso osso externo, um pouquinho deslocado para a esquerda. Nós, mamíferos, temos um coração tetracavitário, ou seja, com 4 cavidades. São 2 átrios e 2 ventrículos, sendo que existe um átrio e um ventrículo direito e um átrio e um ventrículo esquerdo. Esse coração se conecta com o restante do corpo através de veias e artérias. Lembrando que veia é aquela que vai para o coração, então ela leva o sangue do corpo para o coração, e a artéria é aquela que parte do coração. Ela leva o sangue do coração para o corpo. Sendo assim, existe um átrio direito e um átrio esquerdo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Mas, separando átrios de ventrículo, existem as válvulas atrioventriculares, como, por exemplo, no lado esquerdo, a válvula bicúspide, mais conhecida como válvula mitral. E, no lado direito, nós temos a válvula tricúspide. Bom, a circulação humana é uma circulação fechada, completa e dupla. Ela é fechada porque o sangue circula sempre dentro dos vasos sanguíneos e do coração. Ela é completa porque não ocorre mistura sanguínea entre o sangue venoso e o arterial. E ela é dupla, pois ela envolve 2 circuitos, a pequena circulação e a grande circulação. O sangue venoso chega ao coração pela veia cava. Essa veia possui uma porção superior, que recebe o sangue vindo das partes superiores do corpo, como a cabeça e os membros superiores, além de uma porção inferior, que vai receber o sangue vindo da parte de baixo do corpo. Esse sangue entra no átrio direito, onde, graças à contração de sístole atrial, ele passa por uma das válvulas atrioventriculares, a válvula tricúspide, e segue para o ventrículo direito. Nesse momento, o átrio direito relaxa em uma diástole atrial. A válvula tricúspide se fecha e o ventrículo direito contrai, bombeando sangue para a artéria pulmonar. Mas, para que o sangue passe para a artéria, ele precisa passar por uma das válvulas semilunares, a válvula semilunar arterial. A artéria pulmonar também se ramifica em 2 lados, a direita, que vai irrigar o pulmão direito, e a esquerda, que vai irrigar o pulmão esquerdo. Vale lembrar que o sangue que passa pela artéria pulmonar é um sangue venoso, pobre em oxigênio. Ao chegar nos pulmões, o sangue sofre hematose e passa a ser um sangue arterial, rico em oxigênio. Esse sangue volta para o coração através das veias pulmonares.
direita e esquerda. E, assim como as artérias pulmonares, as veias pulmonares também são uma exceção e carregam sangue arterial. Ao chegar no átrio esquerdo, o sangue passa pela válvula mitral ou válvula bicúspide, em direção ao ventrículo esquerdo, de onde ele é bombeado para a artéria aorta. Mas, para isso, ele precisa passar por mais uma válvula semilunar. E é justamente a aorta que vai irrigar o corpo, onde, ao nível capilar, ocorrem as trocas com os tecidos. E o sangue volta a ser um sangue venoso, que retorna ao coração pela veia cava, completando assim o ciclo cardíaco. Ou seja, existe uma pequena circulação onde o sangue vai do coração para os pulmões, que ficam logo atrás, então é bem pertinho, né? Uma distância pequena. Ou seja, o sangue vai do coração para o pulmão e do pulmão de volta para o coração. Existe uma grande circulação onde o sangue vai do coração para o corpo todo e volta para o coração. Beleza? Gostou da aula? Fez suas anotações, tirou seus prints, fez os seus esquemas? Bom, qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder as próximas aulas, ok? Então é isso, galera. Até a próxima aula!